Olá, eu sou o professor José Aquino e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu estou até utilizando esse vídeo para suprir uma demanda profissional, realizar uma atividade com os alunos, mas quem sabe esse seja o primeiro vídeo de muitos outros, visto a facilidade que os alunos têm para acessar. E eu acredito que esse tutorial possa servir para outras pessoas também. Bom, nesse vídeo eu vou dar destaque a formas de vetorizar no Google Earth, mas eu vou além porque eu trago o básico do Google Earth Pro e mostro possibilidades. Mas bem, então daqui a pouquinho eu volto mostrando pelo meu computador um pouco mais sobre o Google Earth. Bom, o primeiro passo é a gente acessar a internet lá no Google e digitar Google Earth Pro. No meu computador ele apareceu logo o primeiro link, aqui versão do Google Earth, e acessando a gente vê que existe a possibilidade do Google Earth eu acessar diretamente aqui no computador online, ou eu baixar esse aplicativo para o meu computador ou para o celular. E no celular eu posso baixar ele tanto para o sistema Android quanto também para o sistema da Apple. Então é bem tranquilo para fazer o download. Lembrando também que o Google Earth ele é uma ferramenta, eu vou chamar assim, uma ferramenta, um software, um aplicativo gratuito, ou seja, eu não preciso nem fazer cadastro. Logo quando ele foi lançado era necessário fazer cadastro, mas eu não preciso fazer cadastro. Ele é leve, ele não pesa no computador e também não preciso pagar, ele é gratuito, então ele é de livre acesso. É importante ressaltar também que o Google Earth, ele, principalmente essa versão, né? Eu não sei se existe uma versão que não seja a Pro, porque quando a gente vai baixar, a gente já baixa a versão Pro. Então eu vou fazer aqui, ó, fazer o download do Google Earth Pro para o computador. Ele vai dizer que nesse caso aqui, em novembro de 2023, estamos na versão 7.3 e é super simples para fazer o download. Lembrando que o Earth ele é uma ferramenta que possibilita várias formas de você utilizar é, para geografia, para geociências, para as análises ambientais, mas também a gente pode utilizar muito bem o Google Earth no nosso dia a dia. Nas geociências, a gente também utiliza muito o Google Earth como uma ferramenta educacional, porque ele dá muitas possibilidades de visualização. Mas os fins são inúmeros, as possibilidades também são inúmeros, e tem até pessoas que gostam de passar o tempo visitando algumas áreas, porque você tem realmente imagens bastante nítidas de boa parte do globo. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar quando você baixa o Google Earth, ele vai pedir a instalação. Eu não vou instalar porque no meu computador já está instalado, mas é super tranquilo. E ele vai, depois eu vou mostrar aqui os exemplos, ele vai aparecer um ícone, como esse daqui, ó. Ele tem esse ícone do Google Earth Pro. Eu vou deixar aqui na minha tela de para facilitar o acesso, mas eu costumo deixar também fixado na minha barrinha de ferramentas. E instalou tranquilo, vamos acessar o Google Earth. Então, o objetivo hoje é a gente fazer esse tipo de vetorização. Eu estou utilizando a Universidade Federal do Maranhão como exemplo para vetorizar. Então, o ato de vetorizar é você criar pontos, linhas ou polígonos. Então, aqui a gente tem esses três modelos, que é a base do dado vetorial no geoprocessamento. Lembrando que o Google Earth, como vocês estão observando aqui, ele é um bom exemplo de um software, de um aplicativo ligado a geoprocessamento, visto que ele possui, então, a sua natureza dual, que é a base das coordenadas, onde a gente visualiza as coordenadas. Eu estou passando aqui minha mãozinha, não sei se vai dar para ver aí na gravação, mas aqui embaixo eu tenho os graus, minutos e segundos da latitude e da longitude. No caso do Brasil, a latitude sempre vai ser S, porque a gente está no sul, né?
ou South em inglês. E a longitude, ela sempre vai ser abreviada com o de oeste em relação ao meridiano de Greenwich, ou o W de west, e aí o oeste em inglês. Então, as coordenadas de toda a informação que eu geolocalizo aqui, elas vão me dar já aqui embaixo a informação, mas a gente vai aprender como salvar as geolocalizações. Bom, como eu havia dito, o geoprocessamento possui essa sua natureza dual. A gente tem aqui a área de geolocalização, que é utilizada por meio das imagens, então tem a base aqui nesse geoprocessamento como a base de fundo, o sensoriamento remoto, mas mais no sentido do uso da imagem mesmo como pano de fundo, a gente não aplica nenhuma técnica de sensoriamento remoto aqui, a não ser essa fotointerpretação manual, essa vetorização. E aqui do lado a gente tem a tabela, o que seria a tabela de atributos de todo o software de geoprocessamento. Na tabela de atributos, a gente coloca as informações que a gente vai geolocalizar, bem como a gente consegue fazer edições. Quando vocês abrirem o Google Earth, ele vai vir com todas as camadas habilitadas. Então, o ideal é que a gente desabilite essas camadas, porque gera muita informação. Então, a gente vai ter uma poluição visual que atrapalha o processo de vetorização em relação às imagens, em relação ao arruamento. Em alguns casos, nos ajuda a vetorizar, mas não vai ser o caso aqui porque a imagem vai ser bastante nítida. Então, a gente desabilita todas as camadas para poder utilizar o Google Earth. Outra informação importante, antes da gente começar qualquer uso no Google Earth, é interessante vir aqui em ferramentas, opções. Então vou voltar lá, ó, ferramentas, opções, eu visualizar qual que é o sistema que ele está utilizando para gerar as geolocalizações. Então eu posso ter aqui o sistema de projeção, eu posso ter em graus, minutos e segundos, que é o que eu estou utilizando. Eu posso ter só os graus decimais, ou os graus minutos decimais, mas também o sistema UTM, que é o sistema que é, na verdade, a projeção mais famosa, né, que a gente utiliza, uma das mais famosas, é a projeção geográfica, que é a projeção de Mercator, e a UTM nada mais é do que a projeção universal transversa de Mercator. Então, para algumas pesquisas, principalmente relacionadas a microáreas, que até seria o caso aqui, muitas pessoas preferem utilizar o sistema UTM porque é um sistema métrico. Ele vai dar bastante detalhamento para as coordenadas geográficas. Mas como a gente está utilizando uma base do Google Earth, depois eu vou utilizar futuramente, não nesse vídeo, em futuros vídeos para fazer mapas no geral, eu gosto de utilizar graus, minutos e segundos, porque ele visualmente ele é bastante atrativo até para fins didáticos, porque você sabe quantos graus aquela área está abaixo da linha do Equador ou quantos graus aquela área está a oeste do meridiano de Greenwich. Então, para recursos didáticos, até para divulgar na internet, né, e poder ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, você colocar um sistema em graus, minutos e segundos faz com que as pessoas tenham maior facilidade de localizar qual é a área que você está trabalhando, visto, né, como as latitudes e as longitudes são organizadas. Então, após editar, né, vou voltar lá para vocês verem certinho, ferramentas, opções. Eu até esqueci de mencionar, mas tem outras possibilidades, né, de você fazer outros tipos de edição, mas eu não vou mexer aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, ainda dentro da barrinha do menu aqui, a gente vai ter opções para salvar, para enviar por e-mail, editar. Aqui é a barrinha de visualizar tudo o que a gente está vendo, seja a barra lateral, ó, vou desabilitar, pronto, ó, desabilitei, vou colocar ela de novo. O que eu estou chamando aqui de tabela de atributos,
no Google Earth a gente vai ter a barra lateral, a barra de ferramentas, que é essa daqui de cima. Então aqui na barra de menus eu consigo habilitar e desabilitar várias informações que contém aqui no meu plano visual. Vamos logo então fazer a vetorização. Eu coloquei aqui esse exemplo só para a gente ter como base, que é mais ou menos o exemplo que eu vou seguir, mas eu vou agora desabilitar aqui em lugares todas as informações já vetorizadas e a gente vai refazer essa vetorização. Então a primeira coisa que eu quero vetorizar aqui é o ponto. O que a gente sempre faz também antes de vetorizar é deixar ele bem ajustado ao norte. Então eu deixo aqui nessa lupinha, uma lupa, aqui tem o mouse, eu vou deixar sempre centralizado e ajustado ao norte. Esse bonequinho, se eu arrastar ele, eu tenho a possibilidade de visualizar o Street View, que eu não vou trabalhar aqui nesse vídeo também, mas vocês podem, se vocês quiserem ver com mais proximidade, com mais detalhes. Aí a gente já não está falando da imagem de satélite, né? A gente está falando do, do Street View que é feito é, mesmo com o deslocamento de automóveis pelas ruas fazendo registros fotográficos. Então a gente tem uma possibilidade de outros tipos de informação. Antes até de vetorizar, eu sempre gosto de mostrar, e é muito importante até para estudos relacionados a análises multitemporais, então quero trabalhar comparando imagens do passado com imagens do presente. Eu quero fazer uma vetorização mostrando tendência, seja de, vamos pegar exemplos aqui, seja de arborização ou desmatamento, essa questão de tipos de vegetação ao longo como as vegetações se comportam ao longo dos períodos do ano em relação à sazonalidade, ou mesmo ver os padrões de urbanização ao longo dos anos. Então, quando eu aperto no reloginho, tem um ícone que ele vai dizer para a gente assim, ó, mostra imagens históricas. Use o regulador para mover as datas de aquisição. Então, a gente movendo na barrinha, a gente consegue acessar imagens mais antigas da mesma área, né? Algumas vão estar precisa da internet para carregar, que está embaçado porque elas não estão carregando. Deixa eu ver se eu acesso por aqui. Pode ser que algumas vão estar mais de difícil visualização em função da nebulosidade. Então, é importante lembrar, né, que as imagens de satélite elas não conseguem ter a visualização total se tiver nebulosidade. Mas hoje em dia, como o satélite tem mais resolução, vamos falar assim, né? Todos os tipos de resolução são mais aprimoradas, mais refinadas, então a possibilidade da gente ter imagens mais nítidas é bem maior conforme o tempo foi passando, e então as imagens mais atuais, você aqui pelo Google Earth, você tende a ter um banco de dados de imagens mais recentes. Quando você abre o Google Earth, ele tende a mostrar uma imagem muito boa, muito nítida da área. Então, se não for para trabalhar com imagens antigas do passado, eu sempre vou ter uma tendência de trabalhar com a imagem que logo aparece para mim no começo, né? Vou fechar aqui o relógio, porque aí ele vai me deixar na melhor opção, que seria a imagem atual. Essa imagem também tem aqui a data da imagem. Ela foi feita em 15, o dia é no meio, 15/6/2023. Então a gente tem a data aqui embaixo da imagem e tem outras informações também a respeito da imagem, o que ajuda a gente, se for necessário, fazer um descritivo de qual imagem está sendo utilizada. Quando a gente passa o mouse, além das coordenadas, a gente vai ter também a elevação. Então tem aqui
Um, dois, três. Eu não sei realmente se vai ser possível visualizar na gravação, mas aqui mais ou menos onde eu estou passando a mãozinha aqui embaixo, eu tenho não só a data de imagem, como as coordenadas, como também a elevação. Para eu visualizar a elevação, eu já vou fazer isso agora. Eu posso fazer um traçado. Se eu vou fazer agora para a gente sair dessa introdução. Eu posso fazer um traçado qualquer. Vou pegar aqui uma linha. Depois a gente vai fazer ela melhor em relação ao nosso campo. E eu vou colocar assim só como traçado. E vou mudar o estilo dela para ficar mais visível aí na imagem. Então eu tenho um traçado aqui que eu chamei traçado, uma linha, né? E com o botão direito eu posso vir aqui e mostrar perfil de elevação. Então é muito interessante que o Google Earth ele também mostra todo o perfil de elevação. Ele não vai mostrar, por exemplo, seja lagos, rios, oceano, ele não vai mostrar para além da superfície. Então a tendência é a gente ter uma linha reta quando estiver passando por cima de rio, por cima de lago ou no oceano. Ele não consegue visualizar o fundo, né? Não vai visualizar o fundo de um rio, um fundo de um lago, um fundo de um oceano. Então tem essa questão que é importante lembrar, mas eu vou aí eu fiz aqui, salvei esse registro desse traçado, mas com o botão direito eu posso excluir também. Então pronto, está excluído. Eu vou ajustar mais uma vez aqui para a gente conseguir ver de cima, né? Só para facilitar a visualização. Acho que assim já tá bom já. Bom, então vamos começar a vetorizar. Eu vou pegar, como eu havia dito, a Universidade Federal do Maranhão como exemplo e vou gerar pontos aleatórios. Então eu vou pegar aqui o marcador, ele está escrito adicionar um marcador. Eu vou adicionar um marcador pegar aqui a entrada do campus e posso gerar um título. Ele já até mudou aqui para mim, melhorou, né? Entrada do. Vou colocar a entrada da universidade. Só para a gente ter uma exemplificação, eu posso mudar a simbologia dessa taxinha aqui. Eu nem gosto dela, nem gosto de usar muito ela, né? Eu posso deixar um ponto mais simples. Eu gosto de utilizar esse outro ponto aqui e eu sempre coloco uma cor, vou colocar um ponto amarelo também, porque fica bastante destacado. Eu posso aumentar o ponto, vou dar um OK. Então é fácil. A gente vem aqui em simbologia, aqui do lado do nome, e a gente consegue editar a simbologia. Essa simbologia é só para critério visual. Eu não consigo exportar essa simbologia, eu não consigo exportar essa cor, esse formato de símbolo, mas eu consigo exportar essa coordenada e tudo que eu faço, isso é importante também falar aqui, logo no início. Tudo que eu vetorizo, todas as informações fotointerpretadas, vetorizadas, elas também são informações que eu posso utilizar no QGIS, no ArcGIS, em qualquer software de geoprocessamento que tiver a opção de fazer leitura via KML. Esse é um dos exemplos que a gente pode exportar aqui em arquivo KML, que abre nos softwares de geoprocessamento que são mais utilizados, como QGIS ou ArcGIS. Então eu criei um ponto. É interessante que ele mostra as coordenadas aqui do ponto, tanto a latitude quanto a longitude. Então a latitude é 2 graus, 33 minutos, 8,41 segundos sul.
e a longitude 44 graus, 18 minutos, 25,01 oeste. Eu também, então vou dar um OK aqui, só para a gente ter essa entrada da universidade. Eu posso tirar o título, se eu não quiser que apareça, né? Eu tenho outras formas de fazer buscas pela... outras formas de fazer buscas pela... Em vez de eu vetorizar, porque aqui eu identifiquei a entrada, né? Olhando visualmente a entrada da UFMA, mas acho que ela nem ficou tão certinha, até que ficou certinho. Mas eu posso também, e se eu tiver o CEP? E se eu tiver as coordenadas? O Google Earth vai ler? Sim, algumas você precisa fazer aí certinho com exatidão, mas ele lê. Eu vou pegar aqui a exemplo, deixa eu ver se está salvo aqui. Ó, eu peguei a exemplo o CEP dessa avenida, que é a Avenida dos Portugueses, que ela fica de frente à universidade. Então, se eu apertar pesquisar pelo CEP, que é 65.080.805, ela também vai me dar a localização da avenida. A localização de CEP, ele costuma gerar um ponto no meio do endereço do CEP, no meio da rua, no meio da avenida, e deu certinho, porque ele já localizou pelo CEP a Avenida dos Portugueses. Além do CEP, eu também posso jogar aqui para pesquisar as coordenadas. Então vamos pegar aqui esse ponto, eu vou abrir ele aqui, propriedades, eu vou copiar, ponto, vamos ver se ele vai também buscar pelas coordenadas. Eu separo a latitude e a longitude por vírgula, e no lugar do O eu vou colocar o W, para não ter... Olha, ele até me deu várias opções aqui. Então, eu posso criar um banco, eu tenho um GPS, e eu vou até cancelar aqui para ele não se confundir com esse ponto, mas ficou aqui... esqueci de salvar, eu acho. Deixa eu ver. Fazer de novo. Peraí. Propriedades. Vamos pegar, acho que esse ponto mesmo. Achei que eu tinha aberto outro ponto. Então, primeiro a latitude, vírgula, depois a longitude, e eu vou trocar o Ozinho pelo W, para ficar no formato inglês. Os testes que eu fiz, eu consegui mais pelo W do que pela tradução em português, né? Então, vou desabilitar aqui o ponto 4 e eu só coloquei em pesquisar as coordenadas. Então, não utilizei espaços e utilizei vírgula para separar a longitude da latitude. E quando os segundos é 48,8, no lugar do vírgula a gente usa o ponto. Então, só vou usar vírgula para separar a latitude da longitude. Por que eu mostro isso? Em muitos casos, os meus alunos costumam trabalhar com dados coletados por GPS. E aí eles querem passar esses dados coletados por GPS para softwares de geoprocessamento, como o QGIS e o ArcGIS. Uma forma de testar fácil, né, com qualquer computador, é jogar as coordenadas aqui no Google Earth. E pelo Google Earth eu consigo salvar o KML e levar o KML direto para o QGIS. Então a gente tem essa opção também. Olha lá que legal. Eu copiei as coordenadas, se minhas coordenadas estiver certinhas, assim, graus, minutos, segundos com ponto e o S, não pode esquecer de colocar o S se for ao sul, né, da linha do Equador, vírgula, latitude em graus, minutos, segundos com ponto e colocar a longitude em W para se for a oeste do meridiano de Greenwich. Então eu consigo acessar as coordenadas. Então eu posso fazer localização manual, eu posso fazer localização por CEP e eu posso fazer localização por coordenadas aqui no Google Earth, o que é ótimo, né? Ajuda bastante os trabalhos de geolocalização, de georreferenciamento e eu digo que é uma mão na roda para quem quer fazer um trabalho rápido ou fazer ajustes e depois finalizar em softwares mais robustos de geoprocessamento. Eu posso salvar, então eu criei esse ponto é novo, né? Não é o ponto 4 aqui do meu mapa, não é esse ponto aqui, eu só utilizei ele eu só copiei as coordenadas para fazer o teste,
e eu posso, a partir daqui, salvar em meus lugares. Então ele gerou as coordenadas, eu posso jogar aqui em salvar em meus lugares e a partir do botão direito em propriedades gerar um nome. Então eu vou agora chamar de ponto 1, que é o nosso aqui. Vou colocar uma outra codificação e uma cor. Vamos ver se ele muda a cor aqui, vou deixar em amarelo. Acho que não vai mudar. Nesse caso aqui, eu vou deixar assim vermelho mesmo. E vou desabilitar. Ah, não, ele conseguiu mudar em amarelo, certinho. Vou fechar aqui em pesquisar, tem um xizinho e eu consigo fechar a janela de pesquisar. Olha só que legal. Ele ficou o ponto 1 e eu fiz só pela busca das coordenadas. Então eu vou gerar, então vamos imaginar que eu tenho uma lista de coordenadas. Eu vou utilizar aqui ponto 3 só para a gente copiar essa outra coordenada, latitude, vírgula, longitude, vou trocar pelo W, vou salvar tudo isso aqui para cancelar, ponto 3. Então, ó, faz de conta que eu peguei a anotação de latitude e longitude de uma planilha do Excel, eu anotei no caderno, ou vi no GPS e joguei, descrevi aqui certinho a latitude e a longitude. Peço para pesquisar, ele vai aparecer o ponto. Ele aparece aqui em pesquisar o ponto, mas eu tenho que, com o botão direito, salvar em meus lugares. Aí ele salva o ponto e eu consigo fechar a pesquisa. Agora ele já está com o ponto salvo e eu vou escrever aqui ponto 2. Com o botão direito em propriedades, vou escrever agora ponto 2 e mudar de novo a corzinha do ponto para o amarelo. Vou dar OK. Lembrando que na descrição eu posso escrever informações adicionais aqui no Google Earth para me ajudar futuramente, se eu quiser entender o porquê que eu marquei esse ponto. Vou chamar aqui ponto próximo ao centro de convenções. Então dou um OK. Olha lá, ele já... Até o título está errado, né? Vamos renomear. Eu posso renomear esse título. Então, com o botão direito, eu posso não só mexer nas propriedades, mas eu posso exportar esse ponto, eu posso copiar ele, excluir e renomear também, né? Abrindo essa caixinha aqui do ponto. Então, eu fiz duas opções, copiando e colando as coordenadas, mas eu vou gerar outros pontos manualmente. Então, eu vou pegar aqui a taxinha, vou gerar um outro ponto. Ele já manteve a simbologia, vou gerar um outro ponto aqui perto do restaurante. Restaurante universitário. E vou mexer na simbologia, já está em amarelo. Ele salvou a simbologia. Vou dar um OK. Então a gente tem 4 pontos, né? Vamos fazer só mais um, só para a gente ter um ponto de fazer um ponto 3, que vai ser o lago. Não, vou chamar de ponto 3, né? Para ficar ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Ponto 3. Então, criei rapidamente 5 pontos. Poderia ser pelo CEP, poderia ser pelas coordenadas, poderia ser olhando a imagem de satélite. Lembrando que eu posso olhar imagens antigas e comparar com imagens recentes. Agora a gente vai fazer um arruamento. Eu vou pegar essa avenida principal para construir linhas. Lembrando que o outro dado vetorial, ele me ajuda a construir, a confeccionar linhas, rios, linhas. Claro, os rios também no caso seriam linhas, né? Ele me ajuda a confeccionar rios,
estradas, rodovias, tudo que dá para fazer com linhas. E se o ponto é em adicionar marcador, o arruamento que eu vou fazer aqui, né, a vetorização da avenida principal, de uma das avenidas principais do campus, eu vou fazer em adicionar caminho. Então eu pego aqui, ele vai abrir uma caixa de diálogo, vou até fazer de novo para fazer bem certinho, detalhado. Eu vou em adicionar caminho, ele me abre uma caixa de diálogo, eu não dou OK. Enquanto essa caixa de diálogo estiver aberta, eu posso fazer edição. Então eu vou chamar de avenida principal. Deixo a caixa de diálogo aberta. O meu ícone do mouse ele se modifica e ele vai me dar a possibilidade de criar eixos. Enquanto a bolinha azul estiver marcada aqui, a edição está aberta e a bolinha azul vai ser sempre a partir dela que ele vai criar um outro eixo. Se eu sem querer arrastar o mouse, ele vai criar muitos eixos. E aí eu posso utilizar o delete, segurar o delete para deletar os eixos e voltar a realizar o point click. Vou realizar aqui o point click. Eu estou utilizando as setas do teclado para mexer e as setas e o mouse, né, o scroll do mouse para dar o zoom e as setas do teclado do meu notebook para me deslocar no mapa. Eu quero ajustar um eixo. Então as bolinhas vermelhas, que são esses eixos, servem para eu ajustar a linha e fazer com o maior detalhamento possível, se eu quiser, né? Então dá para trabalhar e fazer bem certinho, se eu quiser comparar com imagens antigas, como o rio se deslocou. Então vamos imaginar que em vez de rua eu estou fazendo um rio, um córrego, né, ao longo do tempo. E sem querer eu posso ter feito errado, né? Então você vê que ele puxou de um outro eixo. Para eu deletar, é fácil, é só apertar delete, ele sempre vai deletar a que está em azul, né, que foi a última. E aí eu posso continuar até o final. Pronto, ele criou uma linha. Do mesmo jeito que eu fiz com ponto, eu posso mudar a cor dessa linha. Aqui eu vou deixar ela um pouco mais laranja. E posso aumentar a espessura da linha. Vou deixar ela em 4. Vamos ver se ela vai ficar muito... Ficou boa. Deixa eu aumentar a cor da linha. E agora falta a gente fazer o polígono. O polígono é também bem tranquilo de fazer. Do mesmo jeito que eu fiz o ponto, o caminho, agora eu vou adicionar o polígono. Para adicionar o polígono, ele abre a caixinha de diálogo. Então eu mantenho a caixinha de diálogo aberta e agora eu vou desenhar, vou fazer de uma forma grosseira, né, para agilizar o tempo aqui do vídeo. Vou desenhar mais ou menos por cima, até porque eu nem saberia certinho oficialmente quais são os limites do campus. Tem algumas áreas de invasão aqui. Eu vou pegar o arruamento como limite do campus. Então, a partir da entrada, eu vou fazer o polígono. O polígono, ele vai deixar com o preenchimento dele, o preenchimento de fundo sólido. Mas isso é fácil de mudar. Eu posso vir aqui em estilo cor, ele vai estar sólido e circunscrito. Circunscrito significa que tem uma linha de limite, né? Uma linha que delimita. E sólido porque ele é preenchido. Eu poderia até trocar a cor do sólido para um amarelo também, ó. Ele delimita o preenchimento. Vamos deixar só circunscrito, que ele vai manter só a linha de borda. Eu vou aumentar a espessura dessa linha para 3 e mudar a cor dela para roxo, para ficar bem visível também. Não sei se roxo ficou a melhor cor. Mas acho que vai destacar. E agora eu consigo manter a minha vetorização. Eu vou fazer ela aqui rapidinho. Lembrando que é importante a gente manter o point click, não arrastar o mouse.
eu vou incluir essa área aqui, porque possivelmente ela é uma área que, ao longo do tempo, invadiu o campus, uma área de ocupação, só para a gente fechar o polígono. Bom, pronto, ó, já fechei o polígono. Vou até aumentar para 4 a espessura para ficar bastante visível na gravação. E fechei, aumentei a espessura e a gente tem agora um polígono, que é a área do campus, uma linha, que é a avenida principal, e os pontos. Eu esqueci de colocar o título, então eu vou voltar em propriedades e escrever Universidade Federal. Não, eu vou deixar só a sigla para não gerar muito ruído visual. Temos aqui ponto, linha e polígono. Só para critério de curiosidade, eu vou deixar. Às vezes isso fica bastante interessante também, dependendo do uso, principalmente quando eu estou fazendo análise. Análise não, essa palavra não é bem a correta, mas quando eu estou fazendo uma vetorização espaço-temporal. Eu posso deixar sólido com circunscrito e manter a cor lilás e diminuir a porcentagem de opacidade. Eu vou deixar bem 20%. Olha só que legal. Ele deu uma cor, mas essa cor utilizou a transparência. Então ela está com opacidade de 20%, ou seja, 80% transparente. E eu consigo visualizar o que está na imagem, o que está por baixo do polígono, mas ao mesmo tempo demarcar a área de uma forma colorida. Então, a gente pode criar vários tipos de demarcação ao longo do tempo, utilizando as imagens e sobrepondo as vetorizações. Antes de fechar, até para um segundo vídeo, se eu quiser levar esses dados para o QGIS, eu tenho que vir aqui com o botão direito em salvar lugar como. Em salvar lugar como, eu sempre gosto de deixar esse salvamento. Eu vou jogar aqui na área de trabalho, deixar esse salvamento, mas evitem colocar no ambiente de trabalho, na área de trabalho, tá? Joguem no documentos, é porque aqui eu não quero ficar abrindo as pastinhas do meu computador, e então eu vou jogar na área de trabalho só para a gente ver com mais facilidade. Eu sempre salvo o KML. O KMZ é um arquivo zipado do KML, mas eu vou manter aqui o KML e vou salvando todos os pontos que eu confeccionei. Então, salvar lugar como, KML, 1.3, salvar lugar como, ponto 2 e o ponto 1. Então, vamos ver como ele salvou aqui na minha área de trabalho. Olha só que legal, ele salvou os ícones. Eu posso enviar por e-mail esses ícones, né, esses KMLs, e com 2 cliques, qualquer pessoa em qualquer computador, que tiver instalado o Google Earth Pro, ele vai abrir o Google Earth Pro e já vai direto com a vetorização já feita. Do mesmo jeito que eu posso levar esses pontos para o QGIS e para o ArcGIS, e lá dentro desses softwares transformar eles em arquivo SHP, arquivo Shapefile, que são os formatos que ainda são mais utilizados dentro dos softwares de geoprocessamento. Então a gente vê as possibilidades, né? Elas podem ser inúmeras. Para finalizar, vamos imaginar que eu quero só salvar essa imagem. Terminei, não vou trabalhar com QGIS, não vou trabalhar com ArcGIS, nem com outros softwares de geoprocessamento. Quero fechar essa imagem aqui, gostei. Vou utilizar ela dentro de um banco de imagem para fins pessoais, que seja. Venho aqui em salvar imagem. Olha só que legal, ele já me dá a legenda de tudo que eu confeccionei. Em título, eu posso gerar um título e um subtítulo. Aula do professor José Aquino. Claro, aí vocês vão colocar a descrição mais conveniente aí para o objeto a ser investigado, ao objetivo executado.
É interessante também porque ele já coloca a escala. Aqui tá para 1 km. Olha, até aumentou 2, 3 quilômetros, vai depender de como eu vou salvar essa imagem. E ele já me coloca o norte geográfico. Então a gente tem vários elementos que compõem um mapa. A gente vai ter aqui o, qual é a imagem de satélite que está sendo trabalhada também. E eu posso mexer no tipo de resolução. Eu sempre deixo resolução máxima, apesar que na resolução máxima essa imagem vai ficar grandona e o título e a legenda vai ficar difícil de vocês visualizarem. Mas só para vocês terem a noção de que tem a resolução máxima 4K, 8K, a gente vai deixar ela a básica, que é 1920 por 1080, que é bastante utilizada porque ela fica nítida aqui, só para a gente conseguir ver a legenda e o título, ou seja, ela vai ficar menor, né? Eu vou salvar a imagem, vou também jogar no ambiente de trabalho, produto, não, vou chamar de produto não, mapa, UFMA. Vou guardar, pronto, salvei a imagem. Vamos ver como ficou essa imagem? Tá aqui, ó. Olha só que legal. Se eu jogasse ela em alta resolução, ela ia ficar gigante e a legenda e o título iam ficar pequenininhos. Eu não lembro agora se dá para editar, mas também o vídeo já ficou bastante longo. Quero lembrar que esse é o primeiro vídeo do canal e talvez eu faça uma continuação desse vídeo. Ele está até atendendo umas atividades que eu estou propondo para alguns alunos. E então eu quero fechar por aqui, que é o básico, né? Tivemos aí o básico do uso do Google Earth, como também o básico de processos para fazer vetorização. Eu agradeço aí para quem acompanhou até o final do vídeo. Espero vê-los então no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.